meu segundo vídeo do canal, né? O tema de hoje vai ser relato sobre a minha gravidez, né? Sobre tudo que eu passei. Eu espero ser o mais breve e clara possível com vocês. E é um assunto que eu já venho querendo falar há algum tempo, mas eu esperei passar pelo processo para poder realmente relatar o que estava acontecendo, né? Então, assim, vou resumir para vocês, porque essa história começa há uns 5, 6 anos atrás. Há 5, 6 anos atrás, eu tive uma gravidez inesperada, né? E logo quando eu descobri, eu já fui descobrindo um pouco depois que eram gêmeos. E nesse período eu não buscava me informar de nada, não buscava estudar nada, eu só estava vivendo. E eu tinha me assustado muito, porque não era algo planejado. E quando eu realmente comecei a me sentir assim, aceitando a situação, eu comecei um processo de perda, porque quando a gente descobriu que eram gêmeos, a gravidez se tornou de risco. Então eu tive que parar de fazer tudo, parar de trabalhar e tudo. Só que infelizmente foi muito rápido, foi tudo muito rápido. Então eu acabei tendo que... Quando eu fui no médico, deu morte intrauterina. E aí eu tinha duas opções: ou eu fazia a curetagem, ou eu esperava sair. Como estava muito recente, dava para sair, porque geralmente, dependendo da evolução da gravidez, você tem que retirar. Ou através de cesárea, ou através de parto normal, ou indução. E eu vi uma moça na época que eu fiz a curetagem fazendo a indução lá, que foi bem tenso. Então, assim, por falta de informação também, não esperei, né? Fui logo ansiosa para tirar, porque eu, enfim, tava passando por uma barra em relação a isso. E logo depois que eu tirei, eu achei que eu tava tudo bem. Novamente, falta de informação. Achei que tava tudo bem, que tipo, eu não tava sentindo nada, tava tranquila. Passou uma semana, eu fui fazer caminhada e pilates. Forcei muito a minha parte abdominal, então devido a isso, era uma ferida, né? E eu não tinha informação, gente, nada, de nada. Eu tive uma hemorragia e fui parar no hospital novamente. Eu tive que fazer de novo o processo. E aí eu fui entender que eu tinha que ter o resguardo. E eu passei 40 dias de resguardo. E foi horrível, porque eu me sentia muito mexida nessa segunda vez. Muito, assim, eu sentia, assim, eu fiquei muito inchada. E não foi algo que... Nossa, ao meu ver, assim, contando bem rápido, bem breve pra vocês não têm ideia. Foi algo, assim, surreal, realmente. Tipo, no dia que eu tive o sangramento, a hemorragia, antes de fazer a curetagem, eu tava sentindo muita dor. Porque o útero, ele comprime pra poder sair tudo que ainda tá nele, né? De sangue e tudo mais. E aí eu sentia muita dor e saía muito sangue. E meus pais ficaram desesperados. Quando eu parei no hospital, para que eu parasse de sentir dor, o médico foi me dado 2 antihemorrágicos. Para que o médico tirasse os coágulos que ainda tinham ficado, que eram o que estavam causando dor, ele precisou tirar isso manualmente. E aí uma prima minha, que é enfermeira, me ajudou, né? Mas foi bem tenso, porque tu tá passando ali por uma situação bem ruim e tu tem que te acalmar pro médico vir e ajustar, porque senão ele ia me machucar e não era o que ele queria. E ele tirou o coágulo com os dedos, um por um. E depois que ele tirou, passou a dor. Nossa, foi algo assim, um alívio de imediato. Mas como eu tinha perdido muito sangue, logo que eu senti o alívio, eu falei, nossa, que passou a dor. Aí quando eu fui falando isso, eu fui meio que desmaiando, que já foi por conta da perda de sangue, né? Resumindo, eu consegui vencer isso tudo. Ficou um certo trauma, né? E um processo de tentar entender tudo que eu tava passando, mas eu digo muito que isso foi uma chave para que eu mudasse muitas coisas na minha vida. Inclusive que antes eu não tinha pretensão de filho, família e tudo, e isso meio que criou um sentimento em mim. E amadureceu por conta disso, né? Então, assim, para quem sabe, eu sou engenheira de trecho, apesar de agora não estar indo pro trecho, mas assim,
Eu não tinha como ter uma estrutura familiar ainda, então naquele momento eu não pensava nessa situação. Eu pensava só na parte profissional e acabou, né? Ia vivendo a vida. Então, continuando. Na época que eu desconfiei que eu estaria grávida, eu orei muito pra Deus para que não, porque eu não estava preparada para isso. E aí eu acho que nesse mesmo momento, eu estava até no meu trabalho, eu entrei no banheiro, e quando eu estava no banheiro, eu recebi eu tenho a Bíblia no meu celular. Para mim isso é mais do que uma resposta de Deus, gente. Chegou na hora um Provérbios, eu tava chorando, chegou na hora um Provérbios falando, não me lembro agora de nome, mas depois eu vejo qual é. Provérbios dizia que os planos de Deus, que o homem faz planos, mas no fim de tudo é Deus, entendeu? É Deus que faz as coisas, é tudo Ele. E nessa hora eu só, tudo bem, aceitei e fui fazer o exame. E aí depois eu descobri que estava grávida. E, gente, dessa vez, dessa gravidez, no dia que eu desconfiei, eu recebi o mesmo Provérbios no celular, o mesmo. Eu falei, gente, se isso não é uma resposta, eu não sei o que dizer. Mas ainda não tinha feito o exame, então eu fui fazer o exame e descobri que eu estava grávida. Há uns 2 anos atrás, 2 anos e alguma coisa a mais, eu já vinha tentando engravidar. Eu pensava muito no meu pai, né? Eu queria muito que meu pai estivesse comigo na gravidez, que ele visse neto ou neta dele. E infelizmente não foi como Deus quis, né? E tudo bem, porque eu tenho certeza que ele tá lá do céu abençoando tudo e protegendo a gente, que é o que eu mais peço. E foi a minha intenção, mas não rolou, né? E eu não sabia o porquê. Assim, ao meu ver, hoje em dia, faz uns 2 anos e pouco que eu mudei a alimentação, que eu faço uma dieta com uma nutricionista bem certinho. A gente fez dieta de desinflamação, dieta de todos os tipos possíveis. E meu organismo mudou muito, muito, muito. Meu corpo, a estrutura, tudo. Eu acredito muito que isso beneficiou muito para que eu engravidasse. Muito mesmo. Porque eu senti uma diferença muito grande. Inclusive a redução da cafeína. Que eu bebia demais. E na época que eu reduzi, entre outros fatores, gente. Porque eu também acredito muito em relação à fé. E uma pastora já havia falado pra mim que Deus não ia me dar nada se eu não casasse primeiro. E foi quando eu casei que eu engravidei. Foi muito logo depois e também isso foi uma resposta, né? Muito incrível. Então, continuando, vamos agora falar para a parte desta gravidez. Descobri a gravidez, né? Na minha cabeça, eu idealizei muito uma gravidez. Na minha cabeça eu ia ser uma grávida superativa, eu ia fazer isso, aquilo, outro, não sei o quê. E aí Deus veio e pá! Minha filha, nada é como você quer, né? E foi assim, passei os 3 primeiros meses tendo muito, muito enjoo. Meu humor tava péssimo, eu tava muito irritada. Não foi como aquelas grávidas que não sentem nada. Aquela de, a pele boa, o cabelo bom, agora tá. Mas no início, meu cabelo ficou muito ruim, minha pele ficou muito ruim, tudo tava ruim, tudo. E eu falava, gente, meu Deus do céu. E logo no início, você ainda não se sente mãe, é um negócio assim meio estranho. Tu sabe que é mãe, mas não se sente mãe. Porque tu ainda tá tentando entender o que tá acontecendo contigo. Mas era o que eu queria, gente, tá? Por isso que eu falo que você tem que, além de querer muito, porque às vezes o processo não vem tão fácil. Tem que querer muito, tem que estar preparada. Porque quando a gente quer muito, a gente consegue passar pelo processo. E tava sendo bem difícil. E tava tudo bem, né? Eu agradeci a Deus mesmo assim. E tudo bem. Aí passou, quando eu completei 12 semanas, eu tive um mal-estar, uma baixa de pressão muito grande. Mas assim, a médica disse que baixa de pressão era normal, então eu só passei o dia todo descansando. Quando foi de noite, eu fui carregar, acho que minha cachorrinha, levantar ela do chão pra botar na cama. E ela é um pouquinho pesada. E
eu não tinha ideia de nada. Pra mim era uma coisa muito simples, né? Quando eu sentei na cama, gente, sem brincadeira nenhuma, foi algo surreal. Foi um sangramento bem maior do que eu tive na hemorragia da outra vez. Um sangramento muito, muito grande. Saiu um pedaços e eu me desesperei. Eu comecei a chorar muito porque pra mim ali eu tava perdendo, né? E porque eu nunca imaginei um sangramento assim. Então fomos pro hospital, né? Passamos por 3 hospitais porque era final de semana, era de noite. E só no terceiro que a gente foi conseguir fazer a ultrassom pra verificar se tava tudo bem. Graças a Deus. Eu já tinha visto no primeiro que o meu colo do útero estava fechado. Foi outro procedimento super errado que fizeram comigo, por sinal. Foi uma violência obstétrica, né? Eu tinha conhecimento disso, mas eu estava tão abalada que na hora eu não tive reação nenhuma na situação. O médico foi super grosseiro. Ele fez o toque para saber se meu útero estava fechado e descobriu que estava fechado. Ótimo. Só que o que eu tinha não pode fazer toque, né? Que é a placenta baixa. Eu descobri que eu tinha placenta baixa. Não se pode fazer toque com placenta baixa, justamente porque pode dar problema. E eu fui saber disso depois, né? Graças a Deus, estava protegida por Deus, porque o cara fez o toque, viu que o meu útero estava fechado, tá tudo bem, porque ele não tinha ultrassom. Gente, a ultrassom tava lá do lado dele, só não quis olhar, né? Porque ele não era médico da ultrassom. Gente, sério, sem brincadeira nenhuma, é muita falta de vontade. Mas no terceiro, a gente fez e viu que tava tudo bem. E aí foi identificado que eu tinha placenta baixa. E o que é placenta baixa? Ela pode ocorrer por diversas situações. Acredito que a minha situação foi devido a eu ter feito lá atrás a curetagem, né? E causou uma fissura no útero. E quando a placenta vai se fixar, ela se fixa nessa fissura. E aí ela fica abaixo, né? E devido a ela estar baixa, ela não ter subido no útero, o que acontece? Você não pode fazer esforços muito grandes, né? E aí eu não podia fazer nada, levantar peso, não podia me abaixar, não podia fazer nada, porque tudo isso poderia causar um descolamento, sangramento. E a partir daquele momento eu percebi que nada mais estava sob meu controle. Eu idealizei uma gravidez e não foi como eu esperava. E eu só entreguei pra Deus. Eu só falava assim: Deus, eu só quero que dê tudo certo, que esteja tudo bem. Eu não quero mais nada. Sério, eu não quero pedir mais nada. Eu não quero mais ir pra academia, que eu tava sentindo muita falta da academia. Tava sentindo muita falta de fazer um exercício. Porque não é só estética, gente. É pela mente mesmo. Ajuda muito na gestação. Eu já li sobre isso, sobre vários fatores. Só que não podia. E aí eu entendi tudo isso, né? Entendi da pior maneira possível, mas entendi. E aí a placenta vai evoluindo. Tem gente que não, são casos raros. Mas ela vai subindo, né? Conforme o bebê vai crescendo e tudo, ela sobe. Então eu vinha orando muito por isso. E graças a Deus, quando eu tava no início do 5º mês, eu fui liberada, minha placenta subiu. E eu fui liberada pra fazer ginástica, pilates primeiro. No quarto mês alguma coisinha, eu fui liberada pra fazer pilates, o que já me aliviou muito e ajudou também muito com as dores na lombar. E aí logo em seguida eu fui liberada pra musculação no 5º mês. E fez total diferença, gente. Se eu mostrar a foto de vocês, se eu mostrar pra vocês que como eu tava nos meses que eu fiquei muito flácida, meu corpo tava muito bom antes, aí tipo ficou pá, sabe? Tava me sentindo muito feia. E quando eu voltei pra musculação, meu corpo voltou a perdeu um pouco mais, tipo, ainda tô flácida, mas voltou a ter uma forma melhor, né? Ficou mais bonitinho, visivelmente. E isso me alegrou muito, muito mesmo, sem contar outros benefícios na gestação, né? Até em questão de energia, que mesmo eu não tendo muito agora no 3º trimestre, é isso. Uma outra coisa, gente. Eu ia relatar, né, como eu falei pra vocês, semana a semana, mas eu acho que eu fiz um breve resumo de tudo. E o que eu ia falar é o seguinte:
de ficar grávida, a gente não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Inclusive, a gente recebe muito palpite de muita coisa, que é muito chato. Então, assim, o meu relato sobre uma situação que eu acho que ninguém gosta de falar. Poucas pessoas falam. E poucas mamães relataram pra mim e tal, que passaram a gravidez engolindo e não falando nada pra ninguém, sofrendo internamente. Eu, graças a Deus, estou fazendo terapia e eu falo muita coisa com o terapeuta. E ele faz com que as coisas fiquem muito mais leves. E é o que eu tenho buscado hoje em dia. Entender cada situação de uma maneira mais leve, cada processo de uma maneira mais leve. Tá doendo aqui, eu tô ruim, eu tô passando mal, eu tô isso, eu tô aquilo. Tem sido difícil isso, aquilo, outro, pra fazer as coisas, mas eu busco entender. E entender assim, que bom, pelo menos estou podendo fazer isso, estou podendo fazer aquilo. Tornar tudo que parece ser ruim demais, sem dar muita importância, porque senão aquilo cresce, e tornar aquilo de uma maneira mais suave, né? Porque quando a gestação não é fácil, não adianta você complicar mais ainda uma situação. Então, o que eu venho falar pra vocês? Aprendam a diferença entre eu sempre quis ser mãe, continuo querendo e agora sou, né? Daiana está se formando dentro da minha barriga e da minha barriga, do meu útero, e continuo muito desejando a vida dela, o cheirinho dela, tudo. Isso é diferente de gostar de estar gestante, tá? Tenho muitas mães, tem uma amiga minha que já tá no 3º filho, ela disse, gente, eu amo ser mãe, mas a gestação não é algo que eu gosto. Eu não gosto de engordar, eu não gosto de todas as mudanças que a gestação traz. E é exatamente isso que eu passei. Uma coisa que é simplesmente surreal pra mim, que é o único momento que eu amo muito da gestação, quando eu vou vê-la e quando eu sinto. Que eu comecei a sentir como minha placenta, ainda tem isso, gente, minha placenta ela é anterior, ela subiu anterior, então como ela é placenta anterior, ela demora um pouco mais quando a placenta é anterior para você sentir o bebê e também algumas outras situações, né? Então assim, ela cresceu não, ela subiu anterior, então eu demorei a sentir, eu fui sentir ela já no 5º mês, tem gente que sente bem antes, eu fui sentir ela no 5º mês, e era um momento assim que eu parava e falava, gente, isso é incrível. Então toda vez que ela se mexe, eu tipo, mesmo quando eu tô dormindo, que ela tá lá batucando, eu amo. É a parte que eu mais amo da gestação, é a Daiana se mexendo. É a parte mais incrível, né? O restante, até, na verdade, tem um outro ponto que é muito, muito importante. Eu fiz transição capilar, graças a Deus, deu certinho com a gestação. Porque eu não preciso fazer alisamento nenhum, que faz mal pro bebê, apesar de muitas pessoas fazerem, independente de qual seja, faz mal. Que eu já vi vários relatos, várias situações. E assim, eu acho que é um momento que, até no início, eu pensei muito em querer fazer, porque eu tava me sentindo feia, mas aí, graças a Deus, depois isso passou. O meu cabelo cresceu bastante. Então isso colaborou muito. E tô muito feliz. Esse é um ponto. E é isso, gente. Sejam mais leves. Sejam mais legais com as mamães, com as grávidas. Busque entendê-las. Você não tem que dizer, não, porque tu tem que amar ser mãe. Ou duvidar de assim, já chegaram comigo e falaram assim, mas porque eu tava passando mal, que eu tava ruim. E a pessoa chegar e dizer assim, mas você quer mesmo ser mãe? E, gente, às vezes é gente da própria família, a maioria é da própria família, tá? Que não tem senso nenhum de noção de que você já tá passando por um monte de coisa na cabeça e ainda tem que ouvir mais. Mas é isso, abstrai, finge demência e segue a vida, bebê. E é isso. Um beijo, galera. Tem o final do vídeo aí, porque isso eu precisava comentar e eu coloquei no meio. Então, assim, gente, pra não estender muito esse assunto, tentei ser mais breve possível no vídeo pra vocês, pra não ficar macio, né? Maçante, não sei qual palavra seria correta, ideal agora, mas assim, continuando. Qualquer situação, busquem se informar, sabe? Informação é vida. Então tem muita coisa que tem me ajudado muito quando eu me informo, quando eu busco pelo que eu quero, né?
Quando a gente busca por meios saudáveis, qualquer gestação, ela necessita de muita informação. Às vezes se tratar de qualquer maneira não é interessante, como eu falei pra vocês. Fiz uma curetagem na primeira e isso me causou problemas agora. Então, é bom saber o que você está passando, o que você vai fazer, o que cada pessoa vai aplicar em você, vai fazer com você, o que vão te indicar. Então, é muito importante, é muito importante. Produtos, tudo é interessante você buscar, né? Então, é isso, tá? Eu iria relatar, assim, por trimestre, mas, como eu falei pra vocês, eu resumi para que não ficasse chato o vídeo. E esse foi o meu relato da minha gravidez. E eu assisto muitos relatos, e principalmente quando eu descobri que eu estava com placenta baixa, eu pesquisei muito, vi muitos relatos de várias mamães. E, gente, gerar vida não é fácil, a gente tem que querer muito isso, né? Tem pessoas que não sentem nada, glória a Deus, mas é bem complicado. E graças a Deus é algo muito sonhado por mim. E sei que foi muito planejado por Deus no momento certo. Então, um beijo, um dia abençoado para vocês, que Deus abençoe vocês e todas aquelas que estão querendo ser mamães ou que já são mamães, que busquem se informar, né? Eu sei que às vezes é chato, maçante, a gente tá tendo que buscar as coisas e um lugar diz uma coisa, outro, mas então, busquem informações realmente que sejam baseadas, não é a palavra correta, mas que sejam reais, entendeu? Não é só o Google, tá? E é isso. Um beijo, espero que tenham gostado. Só um erro, espero que tenham gostado.